Então, a gente teve uma aula teórica na parte passada falando sobre alguns sensores, só que eu não falei sobre o princípio interno de funcionamento desses sensores, certo? O que que acontece? Esses sensores que a gente utiliza no ambiente industrial variam um pouco a eletrônica de um para o outro e tudo mais, varia a estrutura mecânica que faz a oscilação do sinal. Mas os mais simples deles, voltados para a área elétrica, são baseados em resistência. Resistência, eu acho que todo mundo aqui da sala já está habituado, certo? Todo mundo conhece resistência, né? Resistência tem um valor, sei lá, por exemplo, de 10 ohms, certo? Isso aqui é uma resistência. Só que o problema é que só a resistência não entrega para a gente nenhum sinal propriamente dito. A resistência é uma característica do material. Para que a gente faça a medição, a gente precisa ou de tensão ou de corrente, certo? Então, a gente tem que fazer alguma coisa com esse valor aqui para transformar ele em um valor que seja eletricamente mensurável. Tensão, corrente, como eu falei para vocês. Ah, professor, mas como que não dá para medir resistência? O multímetro, por exemplo, mede resistência. Sim, o multímetro mede resistência, mas o que ele faz? Ele aplica uma corrente, aplica uma tensão, vê a corrente para aí descobrir qual que é o valor da resistência. Ele não mede diretamente a resistência. Medição de resistência indireta que o multímetro faz. Tá? Então, a medição da resistência de um sensor, por exemplo, também vai ser indireta. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Tem alguns sensores no ambiente industrial que utilizam a característica da resistência para fazer a medida de algum sinal real. Na aula passada eu dei um exemplo. Vocês conseguem lembrar do exemplo que eu dei? Algum que eu falei que tem resistência? Algum. Pode falar. Não? Gente, vocês lembram que eu falei para vocês de um equipamento chamado PT100, Ah, sim, sim. PT500, PT1000? Sim. Pois é. PT100, ele serve para medir o quê, segundo o que eu expliquei na última aula? Pressão? Não, Temperatura? temperatura, tá? O PT100, ele é uma chamada termorresistência, que é uma resistência que varia o valor conforme o aquecimento, tá? Na verdade, qualquer material varia a resistência conforme o aquecimento, mas um PT100, PT500, PT1000 tem essa variação de resistência controlada, tá? E um PT100, por exemplo, ele tem 100 ohms. Vocês vão me perdoar pela letra, porque eu estou escrevendo um pouquinho de lado para o quadro ficar de frente para vocês, viu? 100 ohms em 0 graus, tá? Um PT100 tem 100 ohms em 0 graus Celsius. Assim como um PT500 tem 500 ohms em 0 graus Celsius e assim por diante, tá? Isso ficou entendido sobre esse equipamento? Acho que ficou, né? Isso aí ficou. Não, tranquilo. Então, continuando um pouco. Agora, como que eu vou trabalhar com isso daqui para transformar isso aqui em um sinal elétrico mensurável? Aí que vem a grande jogada. Eu perguntei para vocês, deixei uma pergunta no ar lá, sobre a questão da ponte de Wheatstone. Vocês pesquisaram sobre a ponte de Wheatstone? Aí, professor, eu não. Alguém? Os outros que estão mais quietinhos aí. Não? Ponte de Wheatstone. Até que não ficou tão feio para estar escrevendo de lado. Então, essa ponte de Wheatstone aqui é responsável por transformar o sinal dessa resistência que vocês estão vendo em um sinal elétrico, tá? Antes de eu continuar, vocês já tiveram aula de associação de resistores, cálculo de corrente e tensão, certo? Sim, a gente pegou essa aula aí. Beleza. Eletrônica, na aula de eletrônica. Bom, então eu consigo continuar o conhecimento. Por que que eu pergunto? Porque senão eu vou explicar coisa aqui e vocês não vão entender bulhufas, tá?
Então, tem que ter um conhecimento básico de análise de circuito, tá? Como que a gente vai transformar isso daqui em um sinal de tensão, que seja, tá? É aí que vem a ponte de Wheatstone. Eu vou explicar para vocês o que que é. Eu vou apagar essa parte. Eu acho que todo mundo entendeu que um PT100 é uma resistência que tem 100 ohms em 0 graus, tá? Só para falar, essa resistência ela varia dentro de uma fórmula já pré-determinada. Eu vou explicar e eu vou escrever essa fórmula depois para vocês para explicar, mas por enquanto eu acho que não vale a pena a gente complicar a nossa aula, então vamos concentrar nessa parte aqui. Bom, vou apagar esse aqui e vocês já sabem o que é um PT100. Tá? Detalhe, eu estou falando sobre PT100, mas esse negócio que eu vou ensinar é só para PT100? Não. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto, com certeza, balança daquelas de vidro de banheiro, sabe? Essas balanças de vidro que são de banheiro, elas são umas balanças que tem 4 pezinhos e cada um daqueles pezinhos tem um negócio chamado um extensômetro. Nome feio, mas esse é o nome. Extensômetro. Ele é uma resistência, certo? E aí essa resistência, conforme você pressiona, ela estica. Vocês lembram, a resistência de um material, ela depende do quê? Vamos ver se vocês lembram isso de eletricidade básica. A Cássio, Erivaldo, sinal de fumaça aí, ajuda o Elton também. Pode falar, Elton, se quiser. Ela depende do rolo, rolo, alguma Epa. coisa assim? Algum professor ensinou o método da rola para vocês, né? Tô sabendo já. Então, a resistência de um material depende de 3 coisas. Resistência é igual o ρ multiplicado pelo L dividido pelo A. Por isso que o pessoal fala a regra da rola aqui, né? Enfim, isso daqui é o método mais antigo de ensinar. Mas depende do quê? Deste negócio aqui, que é a característica de um material, do material de resistividade, tá? Que é a letrinha ρ. Depende desse L aqui, e esse L aqui, ele é o comprimento que o material tem, e da área, a área que o material tem. Quando você pega um material lá que é um extensômetro e você pressiona ele, ele aumenta o comprimento. Se aumenta o comprimento, o que acontece? Ele aumenta a resistência do material. Então, também é possível aplicar, por exemplo, esse cara aqui, que é o extensômetro, em uma ponte de Wheatstone. O mesmo princípio que eu vou ensinar para o PT100. E dessa maneira eu posso medir pressão, posso medir peso, posso medir um monte de coisa, certo? Então, não é só o PT100 que cabe dentro desse negócio aqui. Basicamente, qualquer material que eu possa variar a resistência e associar ela a alguma grandeza pode ser utilizado na ponte de Wheatstone. Tá, vamos entender o que é a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é este desenho que eu vou fazer aqui, ó. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me interromper, gente. Estou tentando explicar mais devagarinho, porque hoje a aula é um pouco teórica e pode acabar ficando um pouco difícil. O que é isso daqui? É uma relação que a gente tem de 4 resistências. A mesma ponte ela pode ser utilizada, por exemplo, com um diodo, tá? Para fazer um sistema de retificação. Mas, em resumo, isso aqui é uma ponte de Wheatstone, tá? A associação desses resistores nessa estrutura do jeito que ela está. Tá? Isso aqui é uma associação de resistências. O pessoal representa com esse triângulo aqui, mas eu particularmente prefiro representar de uma outra maneira que é mais fácil para analisar eletricamente. Eu vou desenhar e vocês me falam se vocês conseguem relacionar as duas, tá? Isso daqui, vou até arrastar o quadro um pouquinho aqui para o lado, para a gente ter mais área de escrita aqui, é a mesma coisa que você pegar, fazer a resistência assim, 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 assim. Aí, esse daqui é um ponto de medição, tá? Vou colocar um voltímetro aqui no meio, ó. Voltímetro.
Vocês conseguem relacionar que isso é a mesma coisa que isso? Sim. 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 Então, a gente já tem uma conversa para entender que este desenho é a mesma coisa que este, certo? Daí tá tudo entendido. Então, esse desenho é a mesma coisa que esse, eu vou usar esse porque eu acho mais fácil para desenhar e analisar para vocês, tá? Então, eu vou apagar esse cara da esquerda, mas é a mesma coisa. Ô, Márcio, só recapitulando. Então, no caso, é um tipo em série e outro em paralelo, é isso? Basicamente isso. Inclusive, a gente vai precisar fazer exatamente essa análise aí para entender para que serve essa ponte, tá? Então, a gente vai pegar esse sistema dessa ponte, vou desenhar aqui novamente, tá? Uma resistência, aí tem aqui abaixo outra resistência, vem aqui mais uma resistência, vem aqui mais outra resistência. Isso aqui é uma associação que tem série, série, e aqui a gente tem esse série e esse série está em paralelo, não tá? Acho que isso aí ficou bem entendido, né? Tá. O que que a ponte de Wheatstone, o que que o pessoal faz na ponte de Wheatstone, desculpa. O pessoal pega e aplica ela em uma fonte. Eu vou colocar uma fonte aqui de 5 volts, só para dar um exemplo para vocês, tá? Fonte de 5 volts. E aí, o pessoal coloca um voltímetro para medir a tensão entre esse ponto, que é o ponto A, e esse ponto, que é o ponto B. Por isso que eu botei aquele desenho, tá? Esse aqui é um voltímetro. Voltímetro, o que é? Um equipamento que você vai lá com as duas pontinhas e mede a tensão, que nem você mede na tomada, né? Você vai lá e põe as duas pontinhas dele para medir tensão. Aqui, esse cara aqui mede tensão daqui para cá, que é o ponto A, para o ponto B. A diferença de potencial, que a gente também chama com o nome de tensão, é a diferença da tensão que tem desse ponto aqui para esse ponto aqui, não é? Acho que aí ficou tranquilo, né? Ou não? Sim, tá dando uma clareada já. Sim. Tá. Eu tô indo bem devagar para ninguém se perder. Então, eu vou colocar aqui fonte, colocar com a letrinha E, e eu vou colocar aqui o valor de 5 volts. Aí eu vou fazer um negócio, uma ilustração aqui, tá? Eu vou colocar 4 resistências com um valor igual. Então, eu vou colocar uma resistência R1, outra resistência R2, uma resistência R3 e outra resistência R4. Todo mundo concorda que todas essas resistências são, se eu considerar iguais aqui, eu posso só colocar aqui embaixo que todo mundo é igual, né? Resistência 1. Opa, escrevi errado aqui. Resistência 1 igual a resistência 2, igual a resistência 3, igual a resistência 4. Eu vou colocar todas elas com um valor de 100 ohms. Ficou um pouquinho para baixo, mas pronto, ó, 100 ohms, certo? Isso daqui, eu estou falando que todas as resistências têm valor igual. Agora eu vou perguntar para vocês, se eu ignorar esse lado de cá, esses dois resistores aqui, eles estão em série. Série. Vocês conseguem calcular a tensão que tem daqui para que vai dar nesse ponto aqui? Ponto A? Acho que dividindo o volts pelos resistores aí, não? Bom, eu vou fazer do jeito passo a passo, mais simplificado possível. O que que a gente faz com esses dois aqui, se a gente ignorar esse lado aqui para calcular a corrente do circuito, por exemplo? Somos dos resistores? Isso. Então, a gente pega aqui, ó, resistência série é igual R1 mais R2. Então, a resistência em série vai ser igual 100 mais... Opa, não é R2 não, é R3. R3. Mais 100. RS, resistência série, eu dei um nome, né? Resistência série é igual a 200.
Até aqui, tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu preciso redesenhar para vocês entenderem que essas duas resistências viraram uma só? Não, precisa não. Não. Beleza. Então, continuando. Agora, como que eu calculo a corrente, então, do circuito? Nesse primeiro círculo. Uai, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que é 5 sobre R1 e R3, é isso? É 5 sobre este somatório que a gente tem aqui, que é 200. Ah, sobre 200, que já é a soma dos resistores, é isso? Isso. 5 sobre 200 dá quanto? Vou fazer aqui para vocês. 5 sobre 200 dá 0,025. 0,025 amperes. Tá? Eu acho horrível. Vou arrumar o meu ar aqui. 0,025 amperes. Aí agora, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a tensão aqui, vocês já conseguem calcular? Eu acho que agora. Hein? No caso, a tensão aí é a corrente dividida pela resistência? Tensão Não, multiplicado, né? multiplicado, tá? Sim. Então, a tensão é igual à corrente, que é 0,025. Lembrando que essa tensão que eu estou calculando é a tensão nesse ponto aqui, por exemplo. Então, multiplicado por quê? Por Pela 200. resistência. Sim. Para a resistência, 100. Ou seja, a tensão ali no resistor 3 vai ser igual a 2,5 volts. Eu estou escrevendo de lado, por isso que a minha letra não fica tão boa às vezes, tá? 2,5 volts. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o cálculo para esse primeiro ramo aqui e descobri que essa tensão nesse ponto aqui é 2,5 volts. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim. Vocês concordam comigo que esse lado 2 aqui é a mesma coisa? Sim. Porque são as Os mesmas resistores têm o mesmo resistências, valor. né? Exato. Então, vocês concordam comigo que se eu olhar a tensão aqui e comparar com a tensão daqui, botar o voltímetro nesses dois pontos, vai dar uma diferença de potencial de quanto? Zero. Zero. Vai ter diferença. Porque aqui é 2,5 volts e aqui é 2,5 volts também. Isso daqui é uma ponte de Wheatstone equilibrada. Qual que é a grande sacada de utilizar ela para fazer medição de qualquer coisa que vocês imaginarem? Imagina o seguinte, se eu pegar um desses resistores aqui, ó, por exemplo, esse R4, em vez de ser uma resistência de 100 ohms também, ele ser um PT100. O PT100 ele também é uma resistência de 100 ohms. Mas vocês concordam comigo que ele é uma resistência de 100 ohms que varia conforme a temperatura? Sim. Legal. Se ele é uma resistência que varia conforme a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai variar o valor dele e vocês concordam que se eu fizer o cálculo de novo aqui, vai acontecer o quê? O valor de tensão aqui não vai ser diferente de 2,5? Sim. E como ele vai ser diferente de 2,5, vai acontecer o quê? Vai ter uma diferença de potencial daqui para cá. Essa diferença de potencial pode ser medida por um multímetro, por exemplo, ou por um equipamento eletrônico, e eu posso fazer uma proporção dessa diferença de potencial em relação a essa resistência, me entregando assim um valor de temperatura, por exemplo. A tal tensão significa tal temperatura. Essa que é a graça da ponte de Wheatstone. Equilibrada, esquece, tá? Equilibrada é porque ela está zerada aqui. Mas essa que é a graça da ponte de Wheatstone. Você utiliza ela para transformar um sinal de resistência que varia em um sinal de tensão que varia. Isso aqui eu posso utilizar para o que eu quiser. Certo? Então, é para isso que a gente utiliza essa ponte.
Eu vou fazer um exemplo numérico com vocês. Mas antes, deixa eu ensinar um negócio. Esse cálculo aqui ficou muito extenso. Vocês já ouviram falar sobre o cálculo do divisor de tensão? E eu mesmo não, porque assim, a nossa aula de eletrônica foi muito vaga, então a gente não Isso. captou muita coisa. Eu vou resumir bastante o que é o divisor de tensão e eu vou usar ele aqui, tá? Ele é um jeito de, quando você tem duas resistências, descobrir qual que é a tensão em uma delas, sem ter que fazer toda essa parafernália aqui, tá? Ele é uma redução do cálculo, digamos assim, fica mais fácil de fazer o cálculo. Mas é o mesmo circuito, é a mesma coisa que vocês estão aprendendo aqui, tá? Vocês querem que eu... eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar ele, aí depois, se vocês quiserem, eu deduzo como que a fórmula funciona. Isso aqui todo mundo entendeu? Todo mundo copiou ou quer um tempinho para copiar aí? Alguém quer fazer uma coisa assim? Professor, eu vou rever depois, eu vou copiar tudo de novo. Tá. Alguém tem necessidade de fazer agora? Pode falar, que eu espero. Não tem problema não. Não, professor, por mim, pode passar para frente. Bom, tá gravado mesmo, né? Então depois eu passo para vocês. Pausa o vídeo lá e copia. Já copiei, já. Ah, tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o que é o divisor. Se vocês se interessarem, como não é eletricidade básica, minha matéria, eu vou mostrar. Se vocês se interessarem, eu explico para vocês como que funciona. Vou apagar isso daqui então, já que vocês já entenderam essa parte. Eu vou fazer a mesma coisa com o divisor de tensão para vocês entenderem qual que é a graça. Toda vez que vocês tiverem duas resistências, o divisor de tensão funciona assim. A tensão na resistência que você quer, por exemplo, tem duas, certo? Então, a tensão na resistência 3 vai ser igual à própria resistência 3, multiplicado pelo valor da fonte, dividido pela soma dos dois resistores que estiverem em série, ou seja, R1 mais R3. Vamos colocar aqui, ó, tensão no resistor 3 é igual a 100 multiplicado por 5, dividido por 100 mais 100. Faz o cálculo aí para ver o que dá. R$ 2,5 volts. 2,5. Vocês viram que chegou mais rápido? Fiz só uma conta. Muito mais fácil, né? Então, tensão no resistor 3 é igual a 2,5 volts. Deu a mesma coisa. Então, todo mundo tranquilo se eu usar essa fórmula aqui para encurtar um pouquinho a nossa vida aqui, encurtar a nossa vida não, encurtar um pouquinho a nossa aula aqui, ficar mais fácil de entender? Sim, Pode ser? Sim, sim. Então, beleza, então. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu mostro de onde que sai essa fórmula, como que ela é montada. Agora, vamos fazer um exemplo numérico, tá? Eu vou anotar um pouquinho mais para cima aqui, para ocupar menos espaço, porque o quadro não é tão grande, tem até espaço aqui do lado, mas fica muito ruim para escrever. Vou colocar aqui para cima, a mesma coisa que eu escrevi, para sobrar um espacinho embaixo. Vamos fazer uma situação hipotética, tá? Dizendo que esse resistor R4 não é mais o resistor R4. Ele é um resistor de um PT100, resistor PT100. E vamos dizer também que, por via de exercício aqui, só por uma questão hipotética, esse resistor, quando estiver dando 25 graus, ele vai estar dando 125 ohms. Então, ó, vou anotar novamente aqui para vocês. Resistor R1 é igual ao resistor R2, que é igual ao resistor R3, que é igual a 100 ohms.
E o resistor do PT100, é igual a 125 ohms quando a temperatura estiver em 25 graus. Deixa eu ressaltar, tá? Este valor aqui não é de verdade, eu só estou dando um exemplo, tá? Então, vamos imaginar que em 25 graus ele vai dar 125 ohms. Não é, só para ressaltar. Então, todo mundo entendeu que nesse primeiro ponto, com esse meu cálculo aqui, vai dar 2,5. Mas eu vou anotar aqui, tensão no resistor 3 é igual a 100 multiplicado por 5 dividido pela soma, que dá 200. Tá? Então, aqui dá 2,5 volts. Essa parte todo mundo entendeu. Agora, vamos fazer o cálculo para esse outro lado, considerando que o PT100 está em 125 ohms, significando 25 graus, de maneira hipotética. Então, a tensão no PT100... Nem bebi ainda, hein? Ah, doido. Tensão no PT100 vai ser igual. Vamos ver se vocês entenderam. O que eu vou colocar aqui, se eu usar essa forma? Aí em cima vai o valor do que você quer saber, do PT100 no caso. Isso. 125 ohms. 125. Vezes 5, né? Vezes 5. Dividido por 100 mais 125. Dividido por 100 mais 125, que dá 225. Tensão do PT100, então, dá quanto? Calcula aí para mim, gente. $2,77. 2,77 volts. Olha só que legal. Agora, se eu botar o multímetro aqui, ó, o que ele vai medir? Ele vai medir a diferença de potencial, ou seja, o meu voltímetro aqui, tensão no meu voltímetro, vai ser igual a tensão A menos a tensão B. Então, a diferença de potencial ali vai ser 2,5, eu vou colocar, tanto faz a ordem, tá? O positivo e negativo aqui. Vou fazer o seguinte, fazer B menos A, só para ficar com sinal positivo. 2,77 menos 2,5. Olha só, 2,77 menos 2,5 dá quanto? 0,27. 0,27 volts. Ou seja, agora é só montar um circuito eletrônico que ele vai medir essa tensão e vai transformar esse 0,27 volts, por exemplo, que é da situação hipotética, que nem eu falei, em 25 graus. Vai mostrar para mim 25 graus e assim por diante. Aí ele faz, lá dentro dele, ele faz esse cálculo, né, para fazer a conversão e tudo mais, e transforma o valor de tensão resultante no valor de temperatura, desde que eu saiba o que é um PT100, ou é um PT1000, ou é um PT500, certo? Então, é aí que está o negócio da ponte de Whitson. É assim que funciona, é assim que se utiliza. Isso aqui é a base da instrumentação que a gente conhece, mais simples, pelo menos, tá? E daqui para dentro, aqui, ó, nessa parte, vem a parte eletrônica, que transforma essa tensão, por exemplo. Vamos imaginar um sensor industrial. Ele vai transformar essa tensãozinha que é pequena aqui dentro em um sinal de 0 a 10 volts, por exemplo. Ou vai transformar o sinal de tensão em um sinal de 4 a 20 miliamperes. O que vem aqui dentro? Uma eletrônica que transforma isso para entregar para vocês o sinal, que é o que vocês vão utilizar de verdade no CLP. Muito legal esse negócio, muito interessante. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, tudo certinho. Bom, ninguém está com dúvida pelo jeito, tá? Então, isso daqui é a primeira parte que eu queria explicar. Na próxima parte, o que eu vou fazer? Eu estou falando principalmente sobre sensor de temperatura. Eu vou explicar para vocês como que essa resistência desse PT100 aqui varia. Eu vou dar a fórmula que entrega para a gente a variação do PT100, certo? Então, vamos fazer o seguinte, essa parte aqui ela já está quase acabando mesmo.
faltam 5 minutos, não vou começar a explicar agora. Eu vou terminar esse vídeo e já na emenda eu começo o outro aqui, ok? Até já.